Estamos no ar! Você está na Motorsport TV Brasil e este é o Motorsport Business, o espaço dentro do nosso canal que fala sobre negócios, marketing e afins dentro do nosso esporte a motor no Brasil e no mundo. Por que eu falo mundo? Porque nesta edição você vai ficar por dentro de tudo de uma das principais categorias do mundo e que está novamente em São Paulo. Estou falando da Fórmula E, mesa dupla, como vocês podem observar. Eu estou aqui com o Bruno Grassi e com o Guilherme Birello, que são sócios da Fórmula E aqui no Brasil, a Fórmula E em São Paulo, que realiza mais uma edição aqui em São Paulo, no AMB, no dia 7 de dezembro agora de 2024. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o tempo de vocês, que eu sei que nesse momento está muito corrido. E eu quero já saber das expectativas, né, para essa nova edição que vai acontecer no começo de dezembro. Quem que pode começar aqui? Quem que normalmente é o mais falador aqui? Guilherme. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui. É um prazer para a gente falar sobre automobilismo, falar sobre a linha produtiva que está por trás do automobilismo, do esporte a motor. Para nós é muito legal, e agradecer, parabenizar vocês pelo trabalho, mas já entrando aqui um pouco sobre a nossa Fórmula E, a expectativa ela é a melhor possível, né? A Corrida de São Paulo foi promovida há pouco tempo para ser a corrida que vai abrir o campeonato da nova temporada, Season 11, né? Temporada 11. Então a nossa expectativa, a régua está mais alta, sim, porque a gente vai abrir o campeonato. Claro. Mas a nossa expectativa é a melhor possível. A gente, na última etapa, em março, a gente tem muito orgulho da corrida que a gente fez. O nosso feedback foi muito positivo dos espectadores, dos nossos visitantes, do ecossistema internacional da Fórmula E. Então agora a gente espera, óbvio, uma corrida ainda mais emocionante, carro novo, velocidades maiores, festa maior. Então tem tudo para dar certo. Maravilha. Felipe Mota, que além de apresentador dos canais ESPN, também já narrou final em loco ali em Nova York, né, Felipe? Toda uma experiência aí com a Fórmula E dentro da categoria elétrica. Eu estou muito feliz, porque eu me lembro bem, prazer estar aqui com os dois, meu filho, eu cobri Fórmula 1 até 2013, e aí meu filho nasceu e eu pedi para parar. E aí a primeira viagem que eu fiz, depois que o João nasceu, foi ir ao Rio de Janeiro, a sede do Fox Sports era no Rio de Janeiro, para narrar a primeira corrida da Fórmula E da história. A categoria é a primeira no Brasil, que foi aquela corrida que tem um acidente no final, Heidfeld, e o Lucas de Graça só ali na maciota para ganhar a corrida. Então foi uma vitória de brasileiro, foi a primeira vez que eu narrei na televisão, e depois aquele campeonato narrei inteiro, e das corridas em Nova York eu fui como um repórter, que os títulos do Verne. Os dois, exatamente. Eu queria, primeiro, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Eu queria, para a gente seguir um norte aqui do que foi a pergunta do Eric, eu tenho várias dúvidas, mas abrir um campeonato é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, é uma façanha. Como isso foi construído? Por que o Brasil virou a abertura da temporada da Fórmula E? Tem um FIA a mais? Teve uma movimentação no Brasil, queremos abrir, ou foi a Fórmula E que falou, não, precisamos que o Brasil abra? Como é que foi isso? De novo? Essa parte de tua. Essa parte mais esportiva eu cuido mais, o Bruno é nosso sócio que cuida mais da parte de comunicação, marketing. Ele inventa as loucuras, depois eu tenho que conseguir executar. Ele executa. Mas foi uma demanda da Fórmula E. A Fórmula E, o primeiro contrato da Fórmula E com uma cidade, antes de existir o campeonato, foi com a cidade do Rio de Janeiro. É mesmo? A Fórmula E... Graça uma vez falou isso. A Fórmula E deseja vir para o Brasil desde quando ela estava sendo concebida. E por diversos fatores, a cidade do Rio de Janeiro acabou se candidatando para a Olimpíada, veio Copa do Mundo, enfim, diversos elementos que acabaram dificultando a vinda da Fórmula E. Também tentamos trazer a Fórmula E para São Paulo um tempo e também não se realizou. O AMB entrou em processos de possibilidade de vendas, concessões, etc. E conseguimos agora, finalmente, 2022, assinar o contrato. A gente fez uma primeira prova. Uma primeira prova que teve muito desafio, foi bastante difícil. Já na nona temporada, na estreia do novo carro, geração 3.
E nós tivemos uma segunda prova agora em março, né? O EPRIX São Paulo. Para quem não conhece tanto, falar a Fórmula 1 é um campeonato mundial, corre em diversos países do mundo. A gente corre aqui no Sambódromo e nas ruas do entorno do Sambódromo. E na nossa segunda etapa a gente conseguiu provar, acho que o potencial do que é o evento Fórmula E. Né? Nós somos um evento de 10 horas de duração, muita festa, muito show, muito público. Então o engajamento do público, a Fórmula E conversa com o público jovem, com o público feminino. É diferente é outro bicho, não é nem melhor nem pior. A gente nem gosta das comparações. É quase um esporte diferente. Então a gente é outro bicho, a gente conseguiu mostrar o nosso potencial enquanto evento. A pista, sob o aspecto desportivo, é um sucesso desde a primeira corrida. São centenas de ultrapassagens, mais de 30 trocas de liderança. Então a gente tinha todos os precedentes e a Fórmula E acabou nos presenteando. A gente de acabar respondendo essa pergunta, abrindo o campeonato. Isso foi um convite que veio da Fórmula E, né? Não tem FIA+, não tem nada. A gente tinha uma dificuldade operacional. Para quem não sabe, a gente corria 20 dias depois do carnaval. Sempre. Essa era mais ou menos a prova da Fórmula E. Primeira e segunda corridas em mês de março. Eram quase eventos agregados. Porque eu mesmo fui ao carnaval, a convite da Fórmula E, tinha uma ativação muito legal lá. Sim, perfeito. Transformar o Sambódromo numa pista homologada muito legal. Aliás, agradecer ao Sidney, presidente da Liga das Escolas de Samba, porque ele é super entusiasta da Fórmula E. A gente nunca teve porque assim, precisa desmontar o carnaval inteiro. Que o carnaval vai para quase 45, 50 mil pessoas, tem muitos camarotes provisórios, etc. E só quando desmonta isso, eu começo a montar uma pista. Sim. E 7 pontos. Então é uma logística absurda assim, que a gente conseguiu implementar, mas a nossa maior dificuldade nem era essa. Como o carnaval não tem data fixa, então encaixar a Corrida do Brasil cada hora em uma data diferente, variável, ficou muito complexo, né? O AMB foi concedido, acabou de ser reinaugurado, então está sendo muito procurado, as feiras retornaram para o AMB, enfim. Então encaixar a Fórmula E, uma pista de 3 km no entorno do AMB, cheio de feira, depois do carnaval, cada ano uma data, ficou um processo super difícil. Então, mas aí a Fórmula E acabou nos presenteando com a possibilidade de abrir o campeonato em dezembro. Em dezembro a gente tem os eventos corporativos e grandes feiras, uma demanda menor, então não foi isso que fez a gente abrir o campeonato, mas para mim foi ótimo porque me tirou diversas complexidades. Agora a gente que entrega para o carnaval o Sambódromo, né? Mas então, respondendo a pergunta, é isso. Uma coisa que você falou que eu quero pegar até para puxar um outro assunto aqui. Você falou que a Fórmula E é um bicho diferente, não mais nem menos do que a Fórmula 1, que está em São Paulo, agora o EC, que retornou em 2024. A minha pergunta é, o evento se paga? O evento ele consegue ter lucro? Como que, nesse aspecto mais financeiro, a Fórmula E olha para o Brasil? Respondo de novo. Vamos por partes. Posso? Pode falar. A gente precisa entender, é uma conta difícil, não é uma aritmética simples, porque você tem diversos elementos, né? Não é uma empresa que tem um resultado final mais ou menos. Quando a gente fala de Fórmula E, a Fórmula E hoje ela é o grande vetor da indústria dos carros elétricos, né? Então nós somos o grande laboratório de tecnologia, né? Não é à toa que o nosso grid são feitos por grandes montadoras. Sim. E é isso que a Fórmula E se propôs desde o começo, né? Enquanto categoria se provar, nós temos exclusividade com a FIA em ser elétrico. Então é isso que a categoria se propõe. Vir para o Brasil é uma demanda. Então um dos nossos grandes desafios é que todos os parceiros da Fórmula E saiam daqui com resultados positivos. Mas essa é uma conta que não engloba só o EPRIX São Paulo. É uma conta que engloba todos os patrocinadores desejarem ter corrida no Brasil. Então você tem cotas patrocinadores globais, cotas de patrocinadores locais, etc, etc. É muito difícil trazer a corrida para o Brasil. Em termos tornar o nosso desafio é justamente tornar a prova eficiente. Ela tem um custo muito alto também. Eu acho que agregando o que o Gui falou, a gente está começando a surfar uma onda no Brasil de veículos elétricos muito importante.
o boom aqui é exponencial. Esse boom que a gente está começando a viver aqui, ele não acontece em outros países. A Europa trava as montadoras chinesas, Estados Unidos também, e aqui está liberado para todos. Apesar dos impostos altíssimos, esse boom, vocês trabalham com isso, vocês estão vendo os números, tá? É exponencial. Então, o interesse das montadoras e ter essa corrida no Brasil agora, e manter o evento no Brasil e dos locais também está crescendo. O brasileiro não conhece Fórmula ainda, está começando a conhecer. As marcas também não conhecem ainda. E as que conhecem estão ficando entusiasmadas em estar presente, né? Lembrando que a Fórmula E não é só um evento de automobilismo, né? Um dos principais pilares da Fórmula E é promover a mobilidade sustentável. Então ela faz isso em 11 países com 17 corridas nessa próxima temporada. E é isso que a gente tenta trazer para o Brasil também. Como que foi... Porque a evolução do primeiro ano para o segundo era nítida, assim, de organização, de elementos. Queria que vocês falassem como foi a dificuldade do primeiro ano, a melhora para o segundo, para a gente também entender essa curva pensando no terceiro. Na terceira edição. Acho que eu posso falar da parte comercial, engatada comercial, ele pode falar da parte operacional do business. Aqui é um jogo de tênis, a gente joga para isso e você vai para cá. A gente está indo para a 11ª temporada da Fórmula E, né? Mas no Brasil a gente está indo para a terceira corrida. O brasileiro ainda não conhece a Fórmula E. As marcas também não conhecem. Globalmente hoje, a Fórmula E é o 4º maior evento em termos de audiência no motorsport, né? Mas no Brasil, de novo, a primeira corrida foi muito discreta, né? O público queria entender o que era. Isso é uma Fórmula? É uma Fórmula 1 elétrica? Como assim? O que acontece? Romper aquela ideia de que não faz barulho, sim, que não é agressiva, que é uma coisa chata, né? Então, na segunda corrida, a gente teve um público muito mais engajado. Boa parte do público que foi na primeira corrida e teve uma experiência legal voltou, né? Os números em transmissão pelos canais da Bandeirante Online também tiveram mudanças, assim, um acréscimo gritante de audiência e engajamento, porque não é só audiência, a gente vê quanto tempo o cara fica assistindo. A gente transmite pelo canal GP, Grande Prêmio, e no YouTube você tem o chat, né, que fica do lado, e você vê o que o pessoal tá falando, são papos ultra tecnológicos, técnicos, sabe? Coisas que nem eu sabia de Fórmula E que tô aprendendo ali. Isso mostra que cada dia a coisa tá ficando, sabe? O povo tá amando, né? E tá descobrindo o que é Fórmula E. É difícil explicar realmente o que é Fórmula E para um público que ainda não conhece. E, bom, a gente pediu muita desculpa da primeira para a segunda corrida, mas isso mostra o respeito que a Fórmula E tem pelos seus espectadores. Todo mundo, todos, que de alguma maneira reclamou da gente. A gente convidou todos eles, todos. Não importa se foi só um comentário no Instagram, não importa se foi e-mail, não importa se foi com um ingresso comprado ou se foi com um ingresso dado. Todas as pessoas, todos, nós convidamos todos eles, para assistir a segunda corrida. E a grande maioria respondeu para nós, agradecendo, parabenizando, porque para quem precisa, para quem não conhece o evento da Fórmula E, nós somos um grande festival e de 10 horas de duração, também por uma questão de sustentabilidade. Nós não temos treino sexta, treino sábado, corrida domingo, são 3 dias consumindo energias, criando resíduo, etc, etc. Nós temos um dia só de evento, porque isso também é uma questão que gera diversos ganhos em termos de sustentabilidade. Nossos pneus, a gente não tem vários tipos de pneus, é um tipo só radial para correr em qualquer condição, que tem maior durabilidade, enfim. Hankook, né? Hankook, nosso patrocinador global. Michelin, agora Hankook. E então a gente tem um grande festival, tem 10 horas de duração. Ali a gente tem área para criança, é um evento de família. A gente trouxe na última edição o Bruno Martini, então eu não sei como é que eles deixaram a gente fazer isso, porque eles são super cheios de regras, né? Então o nosso pódio é um carro alegórico
de 9 metros de comprimento, que ele estaciona atrás de um telão que fica atrás da pista, ele estaciona dentro da pista, e depois ele vira um grande palco. E as pessoas são liberadas e tem uma grande festa. Ano passado, na corrida passada, quem tocou foi o Bruno Martini. E esse ano a gente está fechando com uma atração que eu tô até um pouco... Pode falar, hein? Você tem... Como não? É nacional ou internacional? Só fala não pode, ele não tá... É um nacional ou internacional? É internacional. É internacional. Você é um pouco preocupado. No fim. Mas o artista vai dar mais trabalho que Vai dar mais. lidar com os caras. Não, assim, a gente demorou muito para procurar o artista. Porque a gente tem medo de, às vezes, o artista acaba sendo até mais conhecido do que o próprio evento, né? Ou traz... E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas venham visitar a Fórmula E e tenham uma ótima experiência quando veio para a Fórmula E, né? Não assistir a A ou B. Isso é comum acontecer em diversos eventos, já vi muito acontecer isso. As pessoas vão pela atração e não vão pelo evento em si, né? Então, mas eu acho que a gente acertou demais. É como alguém vai ir pro Super Bowl para assistir só o show do intervalo. É como alguém vão ao futebol só para assistir o show do intervalo. Eu acho que é perfeita a comparação, né? Então, acho que o Super Bowl tem que crescer um pouquinho ainda para ter a nossa audiência. Mas eles chegam lá. Mas é um pouco essa a nossa preocupação. Mas acho que esse ano a gente, para a próxima corrida, a gente vai anunciar semana que vem. Mas a gente está bem entusiasmado. Então, cada vez mais, agora eu tenho tranquilidade para trabalhar, porque a gente trabalhou numa pressão muito grande da primeira para a segunda corrida. Nós assumimos maiores responsabilidades, então a gente se envolveu muito mais da primeira para a segunda organização. É claro que a gente ganhou também muito mais confiança da equipe internacional da Fórmula E, que acabou transferindo para nós a responsabilidade da adequação de muitas operações. Nós tivemos um problema importante na primeira corrida, que foi de distribuição de água. Sim. Acho que foi o nosso maior problema. Foi o que eu mais senti, não na pele, mas da reverberação de público, assim, de reclamação. Sim. E, bom, a gente não esperava um calor de 45 graus, entre outras questões, mas, inclusive, em razão disso, a gente distribuiu água gratuita antes da lei, porque agora é lei, né? Todos os eventos em São Paulo têm que distribuir água, já teve até um acidente importante em um dos festivais. Então, assim, a gente distribuiu alguns milhares de litros de água durante o evento para a segunda corrida. E a gente fez isso como um compromisso mesmo, de respeito ao público, etc. E a gente está muito contente com o resultado da segunda corrida. A gente precisa se comunicar melhor com o nosso público que vai ao evento para ele entender a dimensão do evento. Eu pedi isso. Eu pedi para que tivesse o mesmo calor na segunda, na primeira. Sei que vocês ficam porque estava muito quente. Acho importante explicar para o público aqui que a Fórmula E é um bicho diferente. A gente tenta comparar a um evento comum de automobilismo, a Fórmula 1. O próprio público é diferente. É o único evento de motorsport que a gente tem um público que é 46% feminino, por exemplo. Então, muita família lá dentro. Então, a vibe do evento é outra. Então, isso precisa ser, de uma forma clara, explicada e apresentada como um produto para as marcas, né, e apresentada como uma experiência para o público. A Fórmula E globalmente é assim. Eu acho que o nosso maior desafio aqui é tropicalizar esse produto no Brasil. Né? Talvez um kit que venha pronto lá de fora, o brasileiro talvez não tenha interesse total nisso. Sim. Então vamos mudar uma atração no Fan Village, uma ativação que é muito comum lá fora, muito requisitada lá fora, para algo que seja mais interessante para o público brasileiro aqui. Eu acho que é aí que a gente agrega bastante no produto que a gente está oferecendo aqui. E você que está assistindo a gente, não vai embora depois da corrida. Porque é muito comum nas corridas de motorsport, acaba a corrida, as pessoas vão embora e o nosso público faz isso. Não. Quando acabar a nossa corrida, a gente tem horas ainda de ativação, horas de atração. É quando começa justamente essa grande atração que a gente... O Carnaval já faz uma bagunça com a gente lá, depois do pódio, mas o nosso pódio, para quem não sabe, ele é móvel e vai para o meio da pista, onde está a maior arquibancada, onde estão as maiores áreas de ativação. Então, a ideia é mesmo de fazer uma grande festa ali com todo mundo. Então, por favor, fiquem. Não vão embora porque a gente faz uma programação grande para vocês. Além do show internacional, que pelo jeito teremos nome de peso aí,
para essa edição do dia 7 de dezembro, o que o público aqui pode esperar e que, de alguma maneira, vai ser diferente da corrida do início desse ano e do ano anterior? A gente, para quem não sabe, né, aproveitando a oportunidade, a Fórmula E é um evento que se propõe desde a sua criação como um evento sustentável. Então, assim, a gente é sustentável transversalmente mesmo, em todas as disciplinas. Não importa se você compra o ingresso mais barato ou mais caro na Fórmula E, você pode transitar por todo o site. Você comprou o ingresso da arquibancada A, para assistir a corrida você sobe na arquibancada A, lá do Sambódromo. Mas todas as ativações, você pode atravessar a ponte e ir para o outro lado, assim, a gente... que é onde estão as grandes atrações, a gente conta com os nossos parceiros, né? Então o nosso Fan Village, todo ano, as atrações são diferentes, a gente faz rodadas de reuniões, a gente tem exposição, enfim. Para cada ano a gente prepara, são ativações diferentes. Esse ano a gente quer falar não só sobre, a gente falava muito temática naval, etc., mas a gente vai falar bastante sobre o Brasil em geral. Então as nossas ativações vão brincar um pouco com cada parte do país. Acho que tem futebol também, né? Falando como evento, acho que são dois mundos para quem a gente tem produto. A gente tem produto para o público geral, que está lá transitando, como o Guilherme falou. São 20 mil ingressos que a pessoa pode transitar por todo ambiente, por todo evento, por todo Fan Village, com ativações que vão desde simuladores profissionais, desde a robótica que é utilizada e a tecnologia que o cara pode testar e ver. Tem várias atrações ali de wellness, fitness, comida, bebida, mas tem uma parte muito importante também para o nosso lado B2B, né? A corrida ela abre no sábado e, como vocês sabem, como toda corrida tem seus camarotes. A gente tem um produto que as empresas podem abrir o camarote na sexta-feira, um dia antes da corrida, e esse camarote fica disponível do meio-dia até as 10 horas da noite. Os camarotes são todos na frente da pista. Então você pode montar no teu camarote o evento que você quiser. E as empresas estão usando esse espaço para promover, né, fóruns, discussões, painéis, ou até mesmo festas, lançamento de carro, que se torna um produto muito bacana. Mas mais que produto, isso gera conteúdo. A gente tem uma parceria muito bacana com a HSM, estão montando ali um evento na sexta-feira, né, que serão painéis discutidos de como a gente realmente mexe ponteiro com sustentabilidade. Né? A Fórmula E é muito séria em termos de sustentabilidade ESG. Então, a gente vai ter executivos da Fórmula E apresentando painéis e executivos de outras empresas apresentando como é ser ESG no mercado de hoje, mexendo ponteiro. Não só por obrigação dos stakeholders, do governo, ou dos objetivos e compromissos que você colocou com os sócios da empresa, mas sendo ESG de verdade. Como é que eu posso ser ESG e gerar receita ou diminuir meu custo e agregar valor? Esse é um ponto muito importante de um outro lado do produto Fórmula E que tem um peso muito forte. A gente tem um produto global que chama Accelerated Change. Né? Acho que o Lucas de Graça deve ter comentado isso junto com o programa que ele tem, que chama Zero Summit, que é muito bom. Eles trabalham em mundos paralelos, que também visa juntar empresas, né? Juntar estratégias para a gente conduzir a mobilidade sustentável de uma forma mais dinâmica. Dinâmica que eu digo como make a change de verdade. Isso é um produto da Fórmula E. E falando das montadoras, que é uma parte importante, né? A Fórmula E sempre contou, desde o seu nascimento, com grandes montadoras. Aqui no Brasil, pelo menos os braços brasileiros dessas montadoras que vocês têm relacionamento, qual é o feedback deles em relação ao evento? O que eles gostam? Eles apoiam massivamente? Como que funciona esse relacionamento? Isso é bem bacana. Os braços brasileiros das grandes montadoras mundial. Isso é bem legal. A gente tem um ecossistema de montadoras já presente como time, né? Que estão já há um tempo na Fórmula E, no ecossistema da Fórmula E. Algumas delas têm, como a Porsche, como a Jaguar, tem uma presença forte no Brasil. Outras não. E tem as montadoras que têm uma presença forte no Brasil, que estão se aventurando ou entrando no mercado de híbridos elétricos, que obviamente agora percebem que existe ali uma possibilidade, uma oportunidade de fazer uma ativação bacana. Até março desse ano,
as montadoras que não pertenciam ao ecossistema da Fórmula E não poderiam entrar, né? Elas eram blindadas, de uma certa forma, pelas equipes e montadoras presentes. Hoje elas podem. Elas podem participar do evento independentemente de terem carros para correr. Exatamente. Elas podem participar do evento, podem ter uma exposição de carro, pode, com um contrato especial, colocar carro na pista. Existe isso. As montadoras presentes no ecossistema terão sempre a preferência, né, de um pacote desse que é comercializado dentro da Fórmula E. Mas hoje todas as montadoras têm acesso ao ecossistema. E o pitch que a gente tem para eles é muito bacana. É um outro produto, né? É um outro produto de experiência, porque a Fórmula E ela consegue promover para o usuário, para o cliente dessas montadoras, a experiência de como é andar no carro elétrico, como é ter um carro elétrico, e transmitir a mensagem que o carro elétrico ele é seguro, ele é divertido, ele é rápido e ele é econômico. Né? Óbvio que cada país está numa fase diferente, evoluindo em termos de barreiras de impostos ou de postos de recarga e tecnologia, mas está chegando lá, né? E a gente ajuda as marcas, as montadoras a encurtar esse espaço. Claro. A Fórmula E é esse grande vetor. Ela é um vetor de mensagem, mais do que carro elétrico, de transição energética, de tudo que o mundo sustentável, antes de tudo, ele é possível. A gente às vezes escuta mesmo, às vezes até críticas, né? Vocês falam de carro elétrico, mas nem tudo é tão simples. Lógico que não é. Mas a Fórmula E é a prova de que é possível. Bom, você acompanhar as primeiras corridas, precisava de 2 carros para terminar uma prova. E cada bateria durava 20 minutos. É isso. A gente vai estrear no Brasil o geração Gen 3 Evo, né? Que é a terceira geração evoluída. Os carros da terceira geração têm 800 cavalos. E agora eles vêm 4x4, só que a gente nunca correu com 800 cavalos, ainda não vai correr, mas vai correr com uma cavalagem maior do que corria antes, porque as baterias evoluíram, porque a nossa capacidade de carga também é maior, etc, etc e tal. São carros que vão dar 320 km por hora, mas vão chegar a 100 km por hora em 1,86 segundos, que inclusive é um dos... Quanto? 0 a quanto? 0 a 100. O carro da Fórmula 1 faz 0 a 100 em 2,6 segundos. Esse está fazendo em 1,8. 30%. 4x4, O 4x4 também ajuda, por exemplo, em curva, né? Os pilotos estavam comentando, o circuito que a gente monta aqui no AMB é muito agressivo. Então o cara não conseguia usar toda a potência do carro, né? Porque tinha muita potência, mas o cara não conseguia dar tração, não conseguia usar esse torque todo. Com o 4x4 agora, isso muda. Sim. O problema é meu, né? Mas a gente está bem programado para a questão de pista, etc. A gente está bem tranquilo. Tenho 2 perguntas. A primeira, vocês comentaram, porque a Fórmula E, antes de sair do papel, já tinha aquela intenção no Rio de Janeiro e tal. E foi uma novela para o Brasil ter um EPRI e uma novela que pegava mal, né? Porque eu primeiro já queria saber se vocês já estavam se envolvendo. Não, nada. Porque eu queria entender... Teve envolvimento do Nelson Piquet, teve envolvimento do Lucas de Graça, teve envolvimento do governo Bolsonaro, teve envolvimento... E era uma época que também tinha questão no autódromo no Rio, que daí não é nenhuma questão na Fórmula E, mas a gente que cobre corrida começou a ver... Não, mas começou a ver a piada. Sim, sabe claro. assim, sabe quando saiu Fórmula E Brasil e autódromo ali... Acho que foi por isso que chegou na gente. O nosso sócio resolveu. Por que demorou tanto? Caso vocês saibam, tá? Porque eu participei desse processo. Eu acho que aconteceu dessa vez porque estavam as pessoas certas nos lugares certos. Não necessariamente que melhores ou piores. Entendi. Mas como eu falei, quando assinou no Rio, você tinha a conjuntura da Olimpíada, etc. Quando quase veio para São Paulo, e a proposta também era para que acontecesse no AMB, também estava no processo de venda do AMB. Acho que de verdade Chegou a ter aquela questão do Ibirapuera também, que foi a pista que o desenhado. Eu sei que teve essa proposta, sei que era uma das possibilidades, mas eu não sei dizer por quais razões que nesse caso especificamente seria maravilhoso também. Seria maravilhoso para a corrida, né? Mas assim, o Ibirapuera... O cartão postal da cidade. Mas interditar... montar uma pista. Fazer uma corrida de pedestre é difícil. Você imagina a infraestrutura lá não é para isso. Né? Não que o sambódromo seja, não, assim, mas você tem 1/3 pronto. Né? Uma das nossas dificuldades hoje, para montar a pista a primeira vez lá no sambódromo, nós demoramos na primeira vez 1 mês. De ruas fechadas ali do lado do Fontour.
Um dos nossos compromissos é a vizinhança. Sim. Agora, na segunda corrida, nós fizemos a interdição por 12 dias. E os meninos querem me matar lá, mas a meta esse ano é fechar só na segunda-feira antes da prova. Sim. Perdeu uma semana só. Perdeu uma semana, assim. Por que deu certo aqui? Acho que voltando ao assunto. Teve uma conjuntura de vários fatores. Eu fui diretor do Autódromo de Interlagos. Não era diretor propriamente, mas eu que fazia a gestão de Interlagos. Fui quase 4 anos. Que ano, mais ou menos? De 2014... Não, 2016 a 2020. Tá bom. Depois trabalhei na São Paulo Turismo, na concessão do complexo da AMB, na época chefe de gabinete, enfim. E Marcelo Fonseca, nosso sócio, ele já tem uma amizade, não é do mundo do automobilismo, mas tem uma amizade com o Alejandro Agag, Alberto, por negócios, enfim. E o Marcelo tem a confiança deles, eu acho que é uma primeira questão nesse aspecto. Eu entendi um pouco de corrida, tive a obrigação disso, então a gente conseguiu criar uma negociação importante nesse sentido. De ter a confiança da Fórmula E, a gente conseguir transmitir confiança para eles e, inevitavelmente, o apoio da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que sem a Prefeitura de São Paulo, esse projeto jamais teria se viabilizado. Na época, a presidente de São Paulo Turismo, ainda presidente de São Paulo Turismo, Gustavo Pires, Esteve aqui já. Teve, né? Tinha essa meta, assim, vamos trazer as principais etapas do automobilismo para o Brasil. Hoje nós temos as 3 etapas, né? Fórmula 1, Fórmula E e WEC. É a única cidade do mundo. Sim. As 3. E ele quer mais, hein? Ele quer tentar no Indy, NASCAR. Sim. Tomara, a gente Vambora, torce. só ajuda. Trouxe a NFL. É isso. Sim, eu tenho bastante entusiasmo. Assim. Eu acredito muito que os eventos internacionais colocam a cidade de São Paulo onde ela tem que estar. Parece besteira, a gente fala muito do impacto econômico local, mas é besta, mas as pessoas falarem de São Paulo atrai investimento, né? Não é só o impacto da economia do visitante que vem para a cidade, etc. Você traz Fórmula E, você não vai só impactar economicamente a cidade, mas a gente traz o que tem de elite pensante de transição energética no mundo. Sim. Acompanha as nossas corridas. Então você acaba colocando São Paulo no mapa das principais discussões, né? Um monte de gringo falando que é uma delícia vir para São Paulo, que fala que ia ter problema, ver o jogo da NFL, lotado de americano o jogo, e todo mundo só falou bem da cidade. Não é esse monstro que às vezes eles acabam escutando pela imprensa, né? Internacional, etc. Entusiasmo disso. Segunda pergunta que eu falei que ia fazer, eu acho importante, a gente já ouviu aqui de fontes diferentes que existe a possibilidade de ter a corrida de Fórmula E em Interlagos. E a gente já ouviu isso com certa surpresa pelo fato da Fórmula E investir muito em circuitos de rua e evitar circuitos tradicionais. Interlagos é uma possibilidade de receber corrida da Fórmula E? Essa pergunta é comum. Tecnicamente, sim. Mas eu acho que o envelopamento hoje que tem o evento não é para isso. O nosso interesse com as marcas que hoje estão com a gente, e o público que gosta do que a gente faz, está funcionando com outro modelo. Não que o modelo Interlagos não seja viável. Funcionaria tecnicamente para os carros, tudo, mas não é aquilo que foi desenhado atualmente. A nossa parte não. Sim, é viável, concordo com ele, mas sendo bem objetivo. Não existe nenhuma conversa da nossa parte, nem com a equipe internacional, nem com a gente, com a prefeitura. Não parece ser muito interesse de quase ninguém, né? Da Fórmula E, dos organizadores da SP Tour, se bobear. Já perguntaram disso? Mas nunca foi bastante Interlagos. Nunca foi Se cogitado. eu for para lá, o Marcelo vai me matar lá, porque ele já não consegue atender todos os eventos. Deixa a gente quietinho lá no São Bódromo, que a gente gosta muito de fazer corrida lá. Assim. Então, mas de verdade, não tem mesmo. Não tem essa discussão. Talvez porque quando tem Fórmula 1 a gente vai lá assistir, pode ser, mas não teria razão para esse... De verdade, São dois falaria. diferentes. Não tem. Cada um não combinasse muito. Pegando uma parte que até do seu discurso anterior, vocês acham que talvez assim, há muita resistência ainda? A gente percebe isso, né, Felipe? A gente observa a reação de redes sociais. Provavelmente nesse vídeo aqui, os comentários vai ter gente falando alguma questão aí sobre a questão do carro elétrico ou a Fórmula E, por não ter barulho, ter uma série de coisas que o automobilismo tradicional
traz. Primeiro, vocês acham que a partir do momento em que o carro elétrico ou híbrido realmente se massificar em nosso país, não estou falando nem dos outros, mas essa barreira com a Fórmula E, naturalmente ela vai cair? E como fazer isso ainda num estado de coisas em que grande parte da população brasileira não tem sequer acesso ao carro elétrico ou eletrificado? Com certeza isso vai ajudar. Né? São duas coisas diferentes aí. Vencer uma barreira e um preconceito e um volume altíssimo de informação errada de carro híbrido, carro elétrico, né? E outra trazer um evento, mostrar um evento para o público que não é só de carro elétrico, ele abrange muito mais do que isso. Então, ajudaria, com certeza, né? Se o carro elétrico fosse uma coisa que estivesse já bombando, que fosse um tesão para todo mundo, se tem uma corrida de carro elétrico, com certeza ela agrega. Mas eu acho que eles navegam em paralelo. Sim. A gente conversa muito com a nova geração. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Do mesmo jeito que a Fórmula E é um bicho diferente, eu acho que o processo de eletrificação da mobilidade não é a eletrificação dos carros, a eletrificação é da mobilidade. Passa pelo patinete elétrico, passa pelos equipamentos de pequeno porte elétrico. Eu acho que a forma de raciocinar a mobilidade com os carros elétricos, ela não é idêntica do que da mobilidade do carro a combustão. Essa é uma opinião que eu tenho muito particular, não estou falando aqui por Fórmula E, mas eu acho que hoje a gente raciocina o carro elétrico como carro a combustão com motor elétrico. O carro elétrico não é isso, na minha opinião. O carro elétrico ele está inserido num contexto de mobilidade mais urbano, ele é mais cidadania, uma forma de você se relacionar melhor com a cidade, usar os sistemas públicos de transportes. A forma de lidar com o carro é diferente. Então, na minha opinião, conforme o público começa a entender a Fórmula E, vai acontecer meio simultâneo, começar a entender também de que forma o novo sistema de mobilidade se propõe como solução, que enfrenta muito problema de mobilidade nos grandes centros urbanos, especialmente. Eu acho que essas coisas vão caminhar juntos. A gente costuma ver isso, eu acho que da parte, pelo menos, comercial de experiência, de duas formas. Uma emocional e a outra que é a proposta. A emocional é muito fácil. Eu acho que todo mundo aqui dessa geração ouve o motor. Não é tua geração, não é? Quanto mais explosão, quanto mais cavalos, quanto mais potência, mais legal é. Isso é óbvio, né? Quanto mais poder, quanto mais tração, você sente aquilo, você sente aquela vibração. Então, no nosso DNA aqui, com aquilo que a gente cresceu e ouviu, quanto mais explosão, combustão, mais tesão mais agressivo e mais experiência eu tenho. Agora, se pega a geração de hoje, que não foi acostumada a isso, ela não está nem aí pro barulho. Ela liga para outras coisas. Então, essa geração agora que vai começar a gostar e abraçar essa proposta. E o segundo ponto era a proposta. Né? A proposta do carro elétrico híbrido, ela é muito específica. Ela não abrange essa totalidade como o carro a combustão abrange. Né? O pessoal fala que não dá para eu daqui de São Paulo até, sei lá, o Rio de Janeiro tranquilo, onde carregar. Mas não é essa a proposta agora. Falta um pouco para chegar lá. Falta autonomia, posto de recarga, etc. Né? Então, a proposta do elétrico para a usabilidade e o que ele traz para a sociedade é outra agora. Isso tem que ser avaliada. Da forma que ela é avaliada hoje, é uma proposta bacana. Isso vai, talvez, com certeza, daqui a um tempo se coincidir. Tem a questão etária, acho que também, vocês falam de geração, né? Eu acho que a população economicamente ativa que está se iniciando agora já tem uma cabeça mais aberta em relação a essa questão. O pessoal não quer nem tirar carta para dirigir. A forma que se relaciona com isso é totalmente diferente. É uma solução de mobilidade. Existe com um carro a combustão uma relação de sentimental. O Bruno tem razão nisso mesmo. E a molecada não quer saber disso. Né? Carro elétrico é outra coisa importante. Carro elétrico conversa muito bem com automação, com eletrônica. A capacidade de resposta do motor elétrico lidar com um chip
para, vira para a esquerda, vira para a direita. É muito maior. Então o caminho para automação e para transportes, está acontecendo, não preciso falar. É muito maior e parece besta, mas é muito difícil você automatizar motores a combustão. A cadeia de movimentos entre um comando para chegar lá no pneu é muito grande. Então, os metrôs são automáticos há décadas. Então, a eletricidade conversa muito bem com isso. Vai chegar. A Ieda, diretora da Eletra, da fábrica de ônibus elétricos aqui no Brasil, ela falou uma coisa muito interessante, que ele já tem uma frota importante de ônibus elétricos na cidade de São Paulo. E eles fizeram uma pesquisa. No ponto de ônibus, o pessoal espera chegar o ônibus elétrico para subir no elétrico. Por quê? Conforto. Barulho, entendeu? Então, é um conjunto de coisas. Eu, no dia a dia em São Paulo, no trânsito, eu prefiro elétrico. Sabe? Você ficar com um V6 ou V8 ou sei lá o que é, ainda manual, puta tesão. Mas na cidade, a proposta é outra. Na cidade você está no carro, mas a sua cabeça não está no carro. Exato. Eu acho um tesão ter minha Porsche na garagem mecânica quando eu vou pegar uma estrada, quando eu posso usar, curtir aquela proposta. Agora, como mobilidade, ainda mobilidade sustentável, é outra coisa, é outro mundo. Mas vai chegar, quer dizer, a gente tem lançamento de carros já com placas solares em toda parte disponível, o carro carrega no estacionamento, no sol, enquanto está lá parado. Quer dizer, são tecnologias que vão se desenvolver, isso vai chegar, e vai chegar mais rápido. Tem carros agora com 1.200 km de autonomia. Isso vai chegar. Eu acho que é uma questão de tempo. Só para não tomar mais tempo desse assunto específico, eu escuto muito falar, né? Para o Brasil a melhor solução não é a elétrica, né? A gente desenvolveu etanol, etc. Também é uma opinião particular, não é uma opinião da Fórmula E. Eu acho que é o contrário. Se tem um país que faz sentido ser elétrico no mundo, é o Brasil, em termos de limpeza e de emissão de CO2, É que porque a matriz mais limpa de produção energética é a nossa. A gente que exporta etanol para o mundo. Quer dizer, faz mais sentido a Europa queimar etanol nos carros do que queimar combustíveis fósseis para gerar energia. Se a gente fosse pensar numa questão de estratégia de diminuir a emissão de CO2 e hoje, pesquisas e junto com o grupo Shell, etc., a melhor forma de transportar hidrogênio é o etanol. Então, você enche um navio de etanol hidrogenado, você leva isso para a Europa, você retira o hidrogênio e ainda como produto final é o etanol. Ainda bebe. Pois é. Então, de verdade, assim, eu discordo profundamente da luta contra o carro elétrico. E discordo profundamente que isso resulte numa contraprodução da tecnologia brasileira. Se a gente tiver estratégia para isso, assim, ousadamente diria que a gente é a próxima Arábia Saudita dos próximos 20, 15, 30 anos. A gente está num momento de transição, essa é a grande verdade. Se você olhar há um ano e meio atrás, isso pouquíssimo tempo, tá? Você parava o carro no semáforo, cara, você não via um carro elétrico por ali. Hoje, você vê um monte. Forma direta. Eu estou falando de São Paulo, mas o interior de São Paulo é mais forte ainda. Então, assim, a gente está num momento de transição, as baterias estão mudando, a forma de recarregar está mudando, a precificação está mudando. Não. Então, a gente não sabe de onde vai parar isso daqui a 2 anos. Né? A tendência é boa, vamos ver se chega lá. Perfeito. O papo tá muito legal, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco. Não dura pouco não, porque eles um dia vão voltar aqui, já se sintam convidados ou convocados para uma segunda edição desse papo aqui. Eu quero agradecer muito ao Bruno Grassi, que não é parente do Lucas de Grassi, caso você... Mas é amigo, tá? Mas é amigo, né? Mas provavelmente é a pergunta que você mais recebe nesse e-mail. Bom, e também o Guilherme Birello aqui, representando a Fórmula E no Brasil, Epix São Paulo, dia 7 de dezembro de 2024, abertura da temporada 2024-2025 da Fórmula E. Muito obrigado a vocês. Mostra o vídeo para eles do carro novo depois. Enquanto em algum momento o nosso Jeff, em algum momento do nosso papo aqui, colocou já, então o pessoal já viu o carro novo aqui em ação. Faz barulho, tá? É outro, mas faz barulho. Mas faz barulho. Então, você que está assistindo a gente, não perde por esperar. Muito obrigado, Felipe Mota, mais uma vez.
E eu muito obrigado a vocês que acompanharam esse grande papo e eu espero vocês em uma próxima edição do Motorsport Business, tá legal? Um grande abraço e tchau, tchau.